Bom dia, pessoal. Hoje eu gostaria de compartilhar algo sobre fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 3, nós lemos assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi criado ou formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Algum tempo atrás eu tive a experiência de sair para pescar com alguns parentes meus de barco. E não sei quem já teve essa experiência, mas quando você vai pescar de barco, numa ilha, você procura um lugar para ancorar o seu barco. Então você coloca o seu barco assim com a frente dele, contra a correnteza, lança a âncora e quando a âncora atinge o fundo, você deixa a corrente levar um pouquinho o barco para trás, aquela âncora ela vai arrastar um pouco e vai encontrar alguma coisa. No nosso caso foi uma pedra, uma rocha, e aquilo vai segurar o barco. A partir daquele momento, a rocha, que é invisível aos nossos olhos, elas passam a agitar a condição do barco, e não a correnteza que é visível aos nossos olhos. Se a âncora não tivesse sido lançada e continuasse no barco, obviamente o barco correria na direção da correnteza. Eu queria usar isso como uma analogia, em que a correnteza representa as circunstâncias, as coisas visíveis, o barco, a nossa vida, a fé, é a âncora, e as pedras, no caso dessa história, representam aquilo que é invisível. A nossa fé deve estar ancorada naquilo que é invisível. Quando nós colocamos a fé na própria fé ou em nós mesmos, o que vai acontecer é que nós vamos ser levados pelas circunstâncias, né? pela correnteza da vida, digamos assim. E quando lançamos a nossa fé naquilo que é invisível, então aquela realidade invisível ela passa a exercer a influência sobre a nossa vida. Se nós não lançamos a âncora, aquelas rochas estão lá existentes, mas ela não tem nenhum efeito sobre o barco. Ela não faz parte da história daquele barco. Mas quando nós lançamos a âncora, aquele barco passa a ditar a realidade, aquelas pedras passam a ditar a realidade daquele barco. Então, da mesma maneira, nós, como cristãos, devemos lançar a nossa fé na palavra de Deus, naquilo que ela promete, nas promessas que Ele tem para nós, naquelas coisas que são invisíveis, aquelas coisas que ainda não aconteceram, que são apenas promessas, que está no campo ainda do invisível, né, da realidade invisível. Eu li uma frase muito interessante que me inspirou a escrever essa palavra, que diz que a nossa fé precisa estar ancorada no invisível. Então, uma das maneiras que nós podemos práticas de lançar a nossa âncora no invisível é através da oração. Quando nós oramos, nós colocamos a nossa confiança no Deus que é chamado de invisível pela Bíblia. Nós colocamos a nossa confiança nas promessas, nas coisas que nós não vemos, naquelas que ainda estão por vir. Nós ancoramos a nossa vida na realidade invisível, para que ela venha se tornar a realidade visível sobre as nossas vidas. Então eu queria lançar esse desafio para vocês. Quando vocês forem orar, vocês se lembrem disso. Não olhem para a correnteza. Não olhem para a aparência das coisas, para a situação. Olhem para o invisível. Orem com base naquilo que Ele prometeu. Com base no Deus invisível, mas que tem todo o poder invisível também, de criar todas as coisas a partir do nada, né? como diz nessa leitura que nós fizemos. Então, que Deus abençoe todos vocês.